O que você espera quando dá um prato de comida a quem está com fome ou uma moeda no semáforo? Não é resolver o problema dessa pessoa. Porque quando você faz isso, você não resolve o problema dela. Ela continua na rua, ela continua na mendicância. O que você faz é mostrar que essa pessoa não é invisível. Como não é invisível também os teus sofrimentos. Quantas vezes nós anulamos um sofrimento ou escondemos para não mostrar para ninguém? E é exatamente sobre isso que falaremos no Sapienscast de hoje. Em parceria com a Unimídia, eu sou Clênio Gonçalves, em patrocínio de Citolab, Homeschool e Sapiensflix, esse é o Sapienscast. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapienscast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Como é que você lida com os teus sofrimentos? Como é que você lida com uma dor que é muito difícil enfrentar ou com uma situação que te desconforta? Às vezes, o grande problema do sofrimento é que nós começamos a pensar nos porquês. Clênio, por que está acontecendo isso comigo? Clênio, eu sou uma pessoa tão boa, por que isso acontece? Ou, por que eu tenho que passar por isso? Eu nunca fiz algo errado. Quando o câncer bate à nossa porta, quando uma doença muito difícil bate, ou quando a gente perde alguém que a gente ama, como é que a gente lida com o sofrimento? Às vezes, a gente tenta entender o sofrimento como castigo. Às vezes a gente fica pensando, Clênio, será que eu mereço isso? Mas, de verdade, gente, eu acho que para falar de sofrimento, a gente precisa pensar muito além daquilo que é superficial. Talvez na vida humana, gente, o sofrimento sempre foi algo que nos assolou, sempre foi algo que apertou o coração da gente, sabe? Talvez você que está me acompanhando, que está escutando esse podcast, fica perguntando assim, poxa, Clênio, eu tenho tantos sofrimentos, por que eu tenho que passar por isso? Eu gosto de inúmeros filósofos e se a gente olhar para a filosofia, a gente vai ver inúmeras saídas para compreendermos de verdade o sentido do sofrimento. Ou seja, a gente pode ter um certo olhar filosófico sobre a dor. Se talvez a gente pegar um filósofo um tanto pessimista, a gente vai pegar Schopenhauer. Para Schopenhauer, o sofrimento é o motor da vida. E na visão dele, a felicidade é só a ausência temporária da dor. Para Schopenhauer, a felicidade não é uma grande jornada ou uma grande coisa. É a ausência daquilo que nos faz sofrer. Se a gente pensar, talvez, na filosofia oriental, quando nós falamos para um budista, por exemplo, sobre dor ou sobre sofrimento, eles vão dizer que o sofrimento é inerente à vida e que, às vezes, nos causa até uma certa aversão e que o sofrimento é um ciclo que deve ser quebrado com disciplina mental e meditação. Se a gente encontrar outros filósofos, por exemplo, Nietzsche vai falar de fato que o sofrimento é aquilo que acontece com a gente. E quando não nos mata, nos fortalece. Ou seja, ele vai confortar e dizer que as nossas fraquezas é o que vai nos dar energia para buscar força para superá-las. Mas hoje eu queria falar de um outro autor, um outro filósofo, um outro psicanalista, na verdade um psicólogo e, enfim, um grande pensador. Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele passou pela experiência do Holocausto e ele vai falar na logoterapia que quando lidamos com o sofrimento, precisamos compreender que não se trata do porquê. O sofrimento deve abrir portas para o ser humano para entender que, sim, há um peso no sofrimento, há uma situação na dor, mas nós precisamos lidar com ele a partir de um propósito maior e entender nele um sentido. Ou seja, o sofrimento não pode ser simplesmente a percepção de algo do porquê,
mas o sofrimento vai abrir as portas da compreensão humana do para quê. Então, talvez hoje a grande pergunta que devemos fazer é: por que estamos sofrendo? Não, mas para que este sofrimento em minha vida? Qual a necessidade ou onde esse sofrimento pode nos levar? O que este sofrimento representa e o que essas dificuldades podem gerar na minha existência? Quantas vezes eu encontro no consultório, nos atendimentos que a gente faz, e vai perceber que, às vezes, a fuga do sofrimento gera mais dor do que o enfrentamento disso. Por muitas vezes, as pessoas vêm e dizem assim: Clênio, vai vir uma grande angústia na minha vida. Eu sempre digo, quando o sofrimento bater a sua porta, abre, enfrenta. Às vezes o enfrentamento disso é muito mais fácil do que a fuga perpétua de uma dor que tentamos evitar. Às vezes, para você se livrar do sofrimento que está passando, basta simplesmente abrir a porta e enfrentar. Então, no episódio de hoje, eu gostaria de lhe fazer um convite. O primeiro deles é: existe e pode existir o sofrimento humano. Ele não pode ser invisível na nossa vida. A gente precisa enxergar, precisa entender que ele está ali e precisa parar de fugir desse sofrimento. O tempo não cura tudo. Eu vou repetir, tá? O tempo não cura tudo. Existem sofrimentos que nós não tratamos e eles são como uma ferida infeccionada. Quanto mais tempo passar, pior ela irá ficar. Existem coisas que, para serem curadas, necessitam serem enfrentadas. Eu queria então hoje te fazer uma pergunta. Como é que você entende os sofrimentos na tua vida? Você entende como um castigo? Vamos olhar para a Sagrada Escritura? Já que somos patrocinados pela Sapiensflix, se você quiser estudar Bíblia, inscreva-se. Sapiensflix pode oferecer para você um estudo de qualidade da Sagrada Escritura. Mas vamos falar então um pouco sobre ela. Você percebe na Sagrada Escritura uma figura que sofreu muito, chamada Jesus Cristo. Se nós olharmos para a figura de Jesus, nós vamos compreender que ele era uma pessoa extraordinária. Foi o único que esteve no meio de nós, que teve a capacidade de ir além das nossas próprias dores e sem nenhum merecimento. Talvez na sua vida você fique se questionando: o que eu fiz para Deus para merecer isso? E a resposta talvez seja: nada. Porque você não precisa ter feito nada de errado para sofrer. O sofrimento não é castigo de Deus, prova divina. Deus não é um cientista maluco que fica simplesmente testando a tua vida e a tua história. Às vezes o sofrimento acontece na sua vida simplesmente porque você é gente, é ser humano. E a nossa condição gera, literalmente, sofrimentos possíveis. Por você ser gente, você poderá ter uma doença. Às vezes uma doença grave. E você vai dizer assim: meu Deus, Clênio, mas existem tantas pessoas. Pois é, você é uma delas e está suscetível a isso. Às vezes algo que você está passando hoje foi por um descuido seu no passado. E às vezes, infelizmente, pela obra do acaso. Porque nós não escolhemos nascer com algumas condições genéticas. Elas simplesmente acontecem. Acontecem porque estamos sujeitos às leis da natureza, ao livre-arbítrio e a tantas outras coisas. Talvez no episódio de hoje o que precisamos pensar é verdadeiramente o que e como olhamos para o sofrimento na nossa vida. E mais do que isso, como o administramos. O maior segredo para mim, quando falamos de sofrimento, não está no porquê sofremos, mas com a forma com que administramos a nossa dor. Eu sei que o sofrimento gera desconforto, o sofrimento machuca e não simplesmente o nosso corpo, às vezes a nossa mente. Mas é exatamente aí que precisamos compreender também o que e como alimentamos.
Você vai alimentar o seu desconforto ou a esperança de sair dele, de passar por ele e de vencê-lo? Para situações que nós não podemos fugir, só nos resta enfrentar e ter a ousadia de lidar com tudo isso. Se olharmos para o livro de Isaías, do profeta Isaías, encontraremos a figura do servo sofredor. O servo sofredor, na Sagrada Escritura, será aquele servo que passará por sofrimentos e que não serão gerados por ele, mas que é um sofrimento gerado pelo pecado coletivo de alguém. Talvez você que está assistindo esse podcast tenha passado por algum sofrimento de luto porque perdeu alguém. E talvez perdeu alguém porque um outro alguém tirou a vida daqueles que nós amamos. Seja um acidente automobilístico, seja um assalto. E às vezes a gente pensa assim: meu Deus, Clênio, por que isso aconteceu? Talvez não tenha nada mais terrível do que irmos em algumas situações, por exemplo, de velório, e alguém diante de uma tragédia dizer assim: Deus quis assim. Então deixa eu te falar uma coisa muito importante no episódio de hoje. Deus não quer a morte de ninguém. Toda vez que você for a um velório ou estiver passando com alguém por algum sofrimento, por favor, nunca mais diga isso. Quando nós falamos Deus quis assim, nós colocamos na figura divina, no ente divino, uma responsabilidade que não é dele. Deus nunca quis a morte, o mal ou a dor. A morte não é um castigo divino. Talvez você já teve a experiência de passar pela perca de alguém da tua família e fica colocando a culpa em Deus. Meu Deus, por que Deus deixou que ele partisse? Não se esqueça que você é gente. E uma vez que você entrou nesta realidade humana, a morte faz parte daquilo que está no jogo da vida. Ou seja, você vai morrer. Com pouco ou mais tempo, essa será a realidade de todos nós. Eu não tenho dúvida que todas as pessoas que estão ouvindo este podcast, em 100 anos, 110 talvez, ninguém mais existirá. Nem eu, nem você que está me acompanhando. Inclusive uma criança que talvez acabou de nascer. Ou seja, o jogo da vida e o jogo da morte faz parte das regras daquilo que estamos vivendo aqui. Logo, a morte não pode ser caracterizada como um castigo de Deus, mas como uma circunstância de vida. Assim como as doenças, assim como a dor da saudade, a despedida e todos os outros sofrimentos que fazem parte da constituição humana. Nós precisamos compreender também que mais importante do que a dor é a forma com que a gente a enfrenta. Então, quero te perguntar, como você enfrenta os teus sofrimentos? Como você às vezes fica amargo com a sua dor? Como às vezes você decide simplesmente desistir? Como é que a gente passa por isso? Jogando a dor e o sofrimento para baixo do nosso tapete ou de cabeça erguida e enfrentando aquilo que precisa ser enfrentado? Eu sempre utilizo este exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de escuro e o escuro gerava sofrimento para mim. É por isso que, quando isso acontecia, eu gritava e imediatamente a minha mãe saía do seu quarto, sentava ao lado da minha cama e pegava a minha mão. Ela não tinha a possibilidade de remover do meu coração a minha dor e o meu sofrimento. Mas só o fato dela estar ali e pegar a minha mão é como se o sofrimento se tornasse menor. No episódio de hoje, eu gostaria de lhe perguntar: o seu sofrimento é invisível? E o sofrimento daqueles que estão ao seu redor? O quanto você tem a capacidade de enxergar? Às vezes a nossa dor não é enorme porque não a enfrentamos, mas sim porque às vezes queremos enfrentá-la sozinhos. Você já parou para pensar que nós podemos partilhar a nossa dor? Podemos partilhar o nosso sofrimento?
Então eu gostaria de, terminando o nosso episódio, fazer uma pergunta verdadeira. Como você está? E no episódio de hoje você não precisa responder: estou tudo bem, Clênio, tá tudo tranquilo. Como comumente fazemos quando alguém pergunta: como você tá? Tá tudo bem? E a gente responde: tudo, tá tudo certo. E às vezes por dentro está um caos. Calma, não precisa estar tudo bem sempre. Às vezes estaremos mal. E este mal não é um castigo de alguém. Às vezes o sofrimento que bateu na sua porta não é simplesmente que Deus deixou de gostar de você. Às vezes é um momento transitório que vai passar. E que talvez a única coisa que nós precisamos é simplesmente entender o que e para que o sofrimento bateu à nossa porta. Quero muito, no final desse episódio, também recordá-los de um texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Filhos, sois herdeiros de Deus. Por isso, se sofremos com Ele, com Jesus, também seremos glorificados com Ele. Tentamos às vezes chegar às vitórias, mas nem sempre queremos passar pelas batalhas. Não se esqueça que para chegar no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, Jesus precisou passar pela Sexta-feira Santa, pelo sofrimento. Mas o sofrimento nunca será o fim. Se Deus lhe tirou do Egito, não é para que você morra no deserto, mas é para te levar à terra prometida. Então, para de fugir desse sofrimento. Vamos enfrentá-lo. O sofrimento não precisa ser invisível. É necessário, às vezes, partilhar com alguém para que ele se torne mais fácil de ser levado. Um beijo no seu coração. Este é o Sapiens Cast, em parceria com a Unimídia e com os nossos patrocinadores Citolab, Homeschool e Sapiens Flix. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, tchau.